Começo por vos desejar as boas noites e agradecer-vos em nome do Bloco de Esquerda a presença de todas e de todos neste debate que se pretende clarificador e que no fim nos traga algumas respostas acerca do tema que aqui nos traz. Isto é um debate no âmbito dos contributos que estamos a recolher para a construção do nosso programa autárquico aqui em Torres Vedras, e contamos com duas referências no nosso painel de hoje para debater as questões relacionadas com o avançar da idade e com a forma como os poderes políticos têm respondido a esta temática, nomeadamente a nível autárquico. E para tal contamos com os contributos do António Baião da Costa, coordenador do Grupo Mais de 60 do Bloco de Esquerda, e do professor Joaquim Moedas Duarte, um cidadão de Torres Vedras, historiador, e também bastante ligado de diversas formas ao associativismo local e uma pessoa especialmente atenta às questões sociais e políticas aqui do Conselho. Contamos ainda com um espaço onde todas e todos poderão colocar perguntas ao painel, bastante para isso que se inscrevam no bate-papo, que eu pedia desde já que usassem apenas para isso. E que não se alongassem por mais do que 2, 3 minutos. Posto isto, eu começaria pelo António Baião e porque há aqui pessoas que não conhecem o Grupo Mais de 60, gostaria que ele explicasse o que é o grupo e a que é que se dedica. O micro está desligado, António. O microfone está desligado. Já está ativado. Agora sim, agora sim. Penso que já está ativado. Sim, sim. Eu estava a dizer boa noite a todos e começo por agradecer o convite feito ao nosso grupo para estar presente neste debate. Bem, de uma forma geral, direi que o Grupo Mais 60 é um grupo de trabalho do Bloco de Esquerda. Analisa a situação dos reformados e dos pensionistas e da população idosa e propõe soluções e alternativas. Foi formado em dezembro de 2013 com a designação de Grupo Mais 65, alterando a sua designação para Mais 60 em novembro de 2014. Isso deve-se ao alargamento do âmbito inicial do grupo, que só se dedicava às reformas e às pensões e a sua relação com a ADSE e a segurança social. E então os problemas começaram a ser mais gerais com a população idosa, como a habitação, a mobilidade dos transportes, a saúde, os lares, o apoio universitário, etc. Esse grupo reúne mensalmente às terças-feiras, às segundas terças-feiras de cada mês, e edita um boletim mensal, enviado pela central a todos os aderentes do Bloco, com mais de 60 anos. Até maio de 2020, as reuniões foram presenciais na sede nacional do BE, conhecido pelas Palmeiras, e a partir de abril passaram a ser online devido à pandemia. Além das reuniões mensais, o grupo tem um boletim, do boletim já referido, tivemos reuniões com o grupo parlamentar, com a Comissão Política do Bloco, participações na Mesa Nacional, com o estatuto não deliberativo. Realizámos 3 encontros nacionais, um em 16, outro em 18, um em 19 sob o lema "A mais esperança de vida que qualidade de vida", e tínhamos um 4º encontro programado para março de 2020 sob o lema "Envelhecimento, cuidados, autonomia e cidadania", que não se realizou devido à pandemia. Durante o ano 2020-21 distribuámos as sessões online com os temas que tínhamos programado. Assim, realizámos várias sessões de debate, uma sobre cuidados para os mais velhos, com o professor Júlio Machado de Vaz e a Maria Isaura Ribeiro, diretora do MAR. Realizámos outro, o envelhecimento e cuidados e autonomia e cidadania, com a Isabel do Carmo, médica, e o professor Manuel José Lopes, da Universidade de Évora. O outro sobre lares e apoio domiciliário, com o José Soeiro e com a Teresa Salcelas, não é? Do Porto.
E estava aqui a procurar aqui outro que foi como acabar com a pobreza dos idosos com o José Soeiro. Não, desculpem só. Exato, com o José Soeiro e Sérgio Aires, e agora um último que foi sobre envelhecimento, cidadania e poder local, com o José Manuel Pureza e a Susana Constante Pereira. Bem, todos esses debates foram coordenados e dirigidos por ex-coordenadores e coordenadoras atuais do Bloco de Esquerda, como a Berta Alves, a Diolinda Martini, a Isabel Ventura, que atualmente é coordenadora comigo do grupo Mais 60. Também durante o ano 2020 e 2021 atualizamos o caderno de reivindicativo do grupo Mais 60 e trabalhamos ativamente com propostas baseadas nesse caderno na última conferência autárquica do Bloco no passado mês de fevereiro. Para a convenção também apresentámos o nosso relatório de atividades, que neste momento foi publicado no debate número 1, que é o relatório, dentro do relatório da Mesa Nacional atual, não é? Resta-me acrescentar que toda a atividade do boletim e do grupo podem ser consultadas ou descarregadas no site nacional do Bloco de Esquerda, a partir de uma secção que nos é dedicada, que é a secção do grupo Mais Decente. Como apresentação, penso que não tenho mais nada a acrescentar neste momento. Está ótimo. Professor Moedas Duarte, aproveitando também, não sei se quer fazer alguma apresentação, mas deixo desde já aqui uma pergunta, que é: o país, e nomeadamente Torres Vedras, trata bem os mais idosos? Tem que ligar o microfone. Então vou dizer outra vez, respondendo assim diretamente. Bom, já houve épocas em que se trataram muito mal os nossos idosos. Felizmente hoje, com a segurança social em cima dos acontecimentos, ainda não há muitos anos nós soubemos daqueles idosos solitários em casa, morreram, só foram descobertos muitos meses depois, etc. Eu diria que, portanto, atualmente, eu comparando com aquilo que eu via ao meu pai e que eu ouvi aos meus avós, e agora aqui um parênteses, só para dizer que o Pedro quis ter-me convidado, porque eu também já faço parte, e ainda bem, e com muita satisfação do grupo dos idosos. Não me chateia nada, antes pelo contrário. Portanto, eu digo que atualmente há muitas respostas institucionais, mas é uma área em constante mutação, não é? Porque é uma área social que está a aumentar em número todos os anos, cada vez somos mais. Se nós formos ver a pirâmide etária em Portugal, daqui a 40, 50 anos, está totalmente invertida em relação aos dias de hoje. Portanto, isto está em constante mutação, evidentemente. Olhando aqui para Torres Vedras, eu vejo, por exemplo, que os chamados idosos com mais de 60 anos, em 2010 eram 18%, 18,8%, em 2019, portanto 9 anos depois, somos 21,1%. O curioso é que, enquanto em 2010 estávamos acima da média nacional, que era 18,5%, atualmente estamos um pouco abaixo. Estamos nos 21,1%, a média nacional é 22%. O que eu quero dizer para já, assim, de entrada, é o seguinte: eu acho que ser idoso não é um mal, antes pelo contrário, não é? Não é uma doença, não é uma desgraça, antes pelo contrário. É muito bom. Agora, o problema é que, penso que é aqui que nos devemos centrar, o fenómeno do envelhecimento não atinge todos de forma igual. Isto é uma verdade, não sei lá para isso, mas às vezes esquecemos dos idosos.
os quase idosos. Eu frequento uma universidade da terceira idade e tenho consciência de que somos um grupo privilegiado. Não se paga demasiado, mas também há muita gente que não pode, por e simplesmente, lá entrar, porque, por um lado, tem que pagar alguma coisa e com as reformas da maioria das pessoas muito baixas, esse alguma coisa faz sempre diferença. Por outro lado, do ponto de vista, digamos, da preparação social e cultural ou da prática do convívio que as pessoas têm, estas universidades, como a de Torres Vedras, acabam por ser um bocado elitistas. Só a classe média, professores, médicos, advogados. Portanto, isto para ilustrar que essa questão de ser idoso não é um mal em si, o problema é que nem todos envelhecemos da mesma maneira, depende muito da classe a que pertencemos. Quando se diz classe, não é no sentido de classes sociais como se analisava no final do século XIX e princípio do século XX. Aqui todos hoje sabemos que isso é outra coisa. Grupos sociais que, sobretudo, se distinguem pelo nível de rendimentos que têm. E é isso que diferencia, de facto, não é? Há, aqui em Torres Vedras, penso que há bastantes respostas, não sei se já vem a propósito de falar nisso ou não, há bastantes respostas, mas há também grupos muito diferenciados. Eu, quando andei à procura de elementos para falar um bocadinho sobre isto, tive necessidade ou senti necessidade, evidentemente, de ter dados numéricos, porque nada é mais falacioso do que falar em idosos, os idosos, e fazemos uma generalização, não é? Esquecendo o tal pormenor, que neste caso é um por maior, de que o envelhecimento não atinge a todos por igual. Andei à procura, encontrei, por exemplo, um estudo que está no site da Câmara, mas é de 2011, sobre a situação dos idosos, etc. Um estudo feito a partir do inquérito feito a nível de conselho, dá muitas pistas, ajuda-nos a perceber muita coisa. Agora, gostaria de saber muito mais para poder responder mais concretamente a essa questão que o Pedro pôs. O nosso Conselho trata bem as pessoas que atingiram o patamar que hoje se chama de sanidade, séniores, seja o que for. Era preciso conhecer melhor, em pormenor, as situações a nível de todo o Conselho. Até porque há uma grande diferença. Torres Vedras tem uma característica interessante. A cidade e as freguesias urbanas estão exatamente no centro do Conselho. E o Conselho é uma espécie de... é um hexágono, um retângulo com vários lados, com mais de 4 lados. Enfim, é um polígono em que a capital está mesmo no centro. E depois tem diversos polos mais ou menos desenvolvidos, digamos assim, e há muitas diferenças relativamente à qualidade de vida das pessoas que dependem também dos sítios onde elas vivem. Se estão mais ou menos isoladas, tendo em conta também que esse problema do isolamento hoje já não se põe de modo nenhum como se punha quando eu vim cá para Torres Vedras. Há 50 anos havia pequenas aldeias a 5 ou 6 quilómetros aqui do centro de Torres Vedras, onde as crianças, nós sabíamos qual era a proveniência delas pela forma como se comportavam, estavam isoladas. Hoje em dia esse problema já não se põe tanto assim. Pedro, eu não sei, isto poderíamos continuar a falar mais um bocadinho. Sim, já eu não agora. quero monopolizar a conversa. Claro.
O isolamento, e isto é uma questão que eu deixo para os dois. O isolamento é evidente que depende muito do facto de estarmos a falar de uma área mais urbana ou mais rural, depende da acessibilidade das pessoas aos diversos recursos, depende e muito da capacidade económica, mas há aqui questões estruturais da sociedade que, de alguma forma, acabam por interferir e serem fatores determinantes na maneira como nós olhamos e como acabamos por tratar esta parte da população. A própria dependência das pessoas, hoje em dia, de todo o agregado familiar, do emprego, da falta de tempo para estar em casa. Nós chegamos a uma altura em que as populações mais idosas, quando começam a ter carências mais físicas ou até intelectuais, parece que só há um ponto final no meio disto tudo, não é? Que são dois pontos que se vê, que é o isolamento sem qualquer tipo de acesso a qualquer tipo de recurso, ou então as famílias muitas vezes tentam de alguma forma encontrar apoios para... eu não queria ser tão mau e chegar ao ponto de dizer para se livrarem um bocado de um fardo, mas às vezes por questões mesmo da vida o final acaba por ser a institucionalização. E isso leva-nos aqui à questão também de não haverem políticas e não haverem estruturas suficientes para, por um lado, evitar isso e, por outro lado, dar uma resposta ao nível que é necessário para manter o máximo da autonomia destas pessoas, de uma forma em que elas continuem o mais possível independentes, sem dependerem diretamente, se calhar, de companhia, que muitas vezes não têm, e todos os cuidados extrafamiliares de alguma forma estão entregues ou a particulares ou a IPSS. Existem 3 tipos de apoio que são os lares, o apoio domiciliário e quando eu digo 3 tipos de apoio, depois há um 3º tipo de apoio ainda, que pelo menos no Conselho existem muitos, eu não tenho aqui números, que tem a ver com os lares ilegais, que muitas vezes acabam por ser o último recurso de quem não tem meios financeiros mais avantajados ou não consegue lugar no IPSS. Eu gostava um pouco que os dois comentassem isto. Podíamos talvez dar agora a palavra ao Baião e depois ao professor Moedas. Sim, senhor. Eu para já gostava só de acrescentar em relação ao que o professor Moedas estava agora aqui a referir, que acho que é uma questão importante, que vamos lá ver. A mim o que me importa que me chamem idoso ou sénior ou velho. Essa questão semântica não me interessa. O que me interessa é que a maneira com dignidade como somos tratados. O que é que a gente pode ver logo em primeiro lugar, nesse aspecto do ponto de vista estrutural? É que, de facto, na economia, as pensões da maioria da população estão abaixo do limiar da pobreza. E enquanto isso não for combatido, podemos falar em dignidade ou coisa, mas isso, de facto, é uma questão fundamental que tem que ser alterada. Nós, no Grupo Mais Sempre, defendemos que as pensões devem se aproximar do salário mínimo nacional. Esse é um objetivo que nós pusemos muito claro no nosso programa. E é por isso que nós lutamos, porque a gente vê, de facto, os apoios sociais que há neste momento, mesmo para as baixas pensões, ou tem que se apresentar situações de recurso muito complicadas, onde metem os filhos como um complemento solidário para idoso, ou não são muito claras, ou são muito difíceis às vezes de conseguir, devido a uma burocracia muito complicada. E isso tem que ser combatido.
Mas eu, agora, neste ponto que o Pedro estava a falar das soluções para idosos a nível, no chamado nível público, não é? Se eu tivesse que falar sobre isso, tinha quase que ler todo o programa que nós, caderno reivindicativo que nós fizemos neste momento, está todo virado essencialmente para isso. O que a gente defende, de facto, e então podemos ver, já que falaram, por exemplo, da questão das universidades, tocou já o professor aqui, Moedas, sobre essa questão, a gente propõe muito claramente, por exemplo, nesse aspecto, desculpem só, que eu tenho já agora para ler, só para aqui um guião, que as autarquias devem garantir através das autarquias acesso às universidades séniores a utentes de rendimento baixo. É um dos aspectos, por exemplo, que nós pomos em relação às universidades séniores. Outro é mobilizar a sabedoria dos séniores. Também é um aspecto interessante. Agora, um dos aspectos mais, eu não sei se será se teríamos já guardado este ponto para discutirmos a questão dos lares, da habitação. Mas pode desenvolver, não há problema. Sim, mas eu gostava, então, em primeiro lugar, de dizer que um dos pontos que a gente se bate agora, atualmente, para as autarquias, é criar em todas as freguesias um gabinete de apoio aos séniores. Devemos bater por isso. Este gabinete serviria para dar apoio à informática até aos idosos, para a segurança social direta, para a e-fatura, para os serviços sociais, para tudo o que fosse necessário. A par disso, nós também defendemos a criação e um reforço de um serviço de pequenas reparações domésticas. Também é importante para mobilizar e pôr as pessoas nas suas habitações, não é? Porque a gente vê muita gente isolada. Isso é um aspecto que é importante. Também a gente vê muita gente, muitos idosos, ou que vivem sozinhos, ou que vivem conjuntamente, já idosos que vivem com casais que vivem idosos já e que precisam de um certo apoio. Esses casais devem ser referenciados, podem ser referenciados a partir desses gabinetes de séniores, não é? Eu gostava agora aqui só de falar de uma questão que isto talvez, então, que me parece mais virada para a questão do chamado modelos públicos. Uma das coisas que defendemos é um debate público sobre os modelos alternativos aos lares. Deve ser muito amplo esse debate, porque neste momento há novas soluções para a habitação, como o co-housing ou as ecovilas. Isso são debates que devem ser lançados na sociedade para vermos sistemas de coabitação que podem ser lançados pelas autarquias. O que acontece é que neste momento essas experiências estão a ser feitas a nível de IPSS, casos das misericórdias e particulares. E nós achamos que o Estado não se pode demitir das suas funções e deve, de facto, participar ativamente, e as próprias autarquias, no desenvolvimento desses modelos. Por outro lado, há um aspecto muito importante que nós consideramos extremamente importante no nosso programa, que é a criação de uma rede pública de apoio ao idoso, que inclui as estruturas residenciais para idosos, vulgares, não é? Os serviços de apoio domiciliário, os centros de proximidade, que a gente conhece por centros de dia e de noite que não existem, que estão só no programa da Segurança Social, mas não existem, em parceria com o Ministério do Trabalho e Solidariedade e Segurança Social, o Ministério da Saúde e as autarquias. Esta criação dessa rede pública, que interligada
com essas estruturas é para nós uma coisa bastante importante e que nós debatemos e tentamos divulgar em todo o lado para que de facto para o bem-estar, para que de facto as pessoas não tenham, não vão, por exemplo, para lares que sejam autênticos armazéns de velhos, como tem sido, não é? Atualmente. E de facto encontrem soluções a nível do Estado, vá lá, e do poder local. Há um aspecto que nós também defendemos, que é o acompanhar ativo da fiscalização rigorosa dos lares, dos centros de dia, de acordo com a legislação atual. Isto, apesar disso ser uma função da segurança social, nós achamos que as autarquias devem também debruçar e acompanhar ativamente esse tipo de fiscalização denunciando esses lares que estão a armazenar velhos, não é? E que tratam os idosos como se fossem crianças, ou muitos deles, e acabando por quase perder a identidade dentro dessas estruturas. Eu, por acaso, agora não sei, porque acaba por aqui. Sim, eu queria aproveitar também para agradeço, Baião, e dou já a palavra ao Medas Duarte para comentar, mas queria deixar também já aqui, e isto um pouco no sentido daquilo que o Baião acabou de dizer. Não serão os lares e a forma como estas instituições estão organizadas e a própria disciplina a que sujeitam os seus utentes também, de certa forma, limitadores das liberdades, porque as pessoas afinal não estão presas, não estão castigadas, muitas não estão doentes, mas têm horários, muitas vezes não podem sair à hora que querem, não podem entrar à hora que querem. Eu gostava também que comentassem este ponto e dou desde já a palavra então aqui ao professor Moedas. Estamos em diálogo, há mais pessoas com certeza depois também que irão falar. Eu concordo perfeitamente que o problema inicial, ou o cerne da questão, começa com a disponibilidade de rendimento das pessoas idosas. Era isso que eu me referi exatamente quando falava nas diversas formas de envelhecimento. Nós aqui em Torres Vedras, eu estive a fazer um levantamento das diversas respostas que já existem e podemos dizer o seguinte, não me compete a mim fazer a defesa de ninguém, mas verificar o que há como um ponto de partida positivo. Desde 2013 há de facto um gabinete de atendimento a séniores. Em Torres Vedras há um Conselho Local de Ação Social, onde estão cerca de 90 entidades públicas e privadas, tem um núcleo executivo. O que eu quero dizer com isto é que, a nível de Torres Vedras, estamos melhor, provavelmente, que muitos outros locais. Isso deve-se a uma coisa. Torres Vedras tem uma fortíssima tradição de vida associativa, e o Pedro está a viver cá agora há menos tempo, mas tem-se vindo a perceber disso. Há uma fortíssima tradição nessa área da vida associativa. Há uma tradição também digamos, de discussão pública, que não é estranho o facto de Torres Vedras, desde o final do século XIX, tem tido sempre jornais locais. E os jornais locais são motores de opinião pública forte e interveniente. Atualmente é o Badaladas, sendo um jornal da Igreja, assume-se como um jornal regionalista onde qualquer pessoa pode participar e escrever, etc. O que é que eu quero dizer com isto? As respostas que há a nível de política pública de apoio aos idosos
Essas respostas, segundo a minha perspectiva, existem de forma significativa porque há uma exigência cívica tradicional enraizada na sociedade portuguesa. Por exemplo, o António Baião falou, por exemplo, nos trabalhos domiciliários, que o Conselho de Torres Vedras já disponibiliza isso. Eu telefono para a Câmara e digo: tenho aqui uma torneira que está estragada, preciso de mudar as lâmpadas, preciso de aqueles pequenos trabalhos que eu já não sou capaz de fazer. Isso é garantido. Agora, a velha questão de institucionalizar ou não as pessoas. Eu passei por isso com a minha mãe, tenho uma irmã, demos todo o apoio possível. Foi possível ao meu pai não ser institucionalizado porque manteve uma certa capacidade de convivialidade e foi possível viver até ao seu passamento em casa, nas nossas casas. Já a minha mãe não. Portanto, houve questões de saúde que em casa era impossível atender, não é? Agora, como isto está em constante modificação, é um facto que, havendo lares públicos, bem conhecidos, que toda a gente procura quando necessita, também tem havido um crescimento quase exclusivo de lares ilegais, mas que que acabam por ser aceitos publicamente. Porquê? Porque há necessidade, há muita procura. Há alguém, duas ou três pessoas que têm um casarão grande, faz umas obras mínimas e começa a receber idosos. E há umas casas que têm 4 ou 5, outras têm 7 ou 8, outras têm só 3 ou 4. Conheço um caso de um amigo que me diz que está a tentar que a mulher vá para um lar público, mas neste momento está num desses lares. Eu não sou pessimista em relação à forma como as coisas funcionam, porque acho que, havendo esta exigência pública, a tal exigência pública de que eu inicialmente falei, havendo sentido crítico, esses lugares onde se dá assistência local aos idosos, residências, centros de dia, etc., penso que o problema essencial deles é a formação das pessoas. É a formação. Há muitas pessoas que vão para ali trabalhar porque não têm mais emprego nenhum. Vão para lá trabalhar como assistentes, não é? Como cuidadoras profissionais. Normalmente são mulheres. Nunca encontrei nenhum homem a fazer este tipo de trabalho cuidador profissional. Não estou a referir-me aos cuidadores, esta rede de cuidadores informais. São os profissionais mesmo. Agora, há que de facto exigir não? Trabalhar no sentido que essas pessoas tenham uma formação capaz e que ir trabalhar como cuidador profissional não é uma forma de arranjar um emprego. Mas também é verdade que a exigência desse trabalho é de tal modo que essas pessoas acabam mais cedo ou mais tarde por se ir embora. O António Baião falou nessas formas de assistência. Aqui no Conselho de Torres Vedras há uma rede muito importante de cuidadores profissionais que vão à casa das pessoas, domiciliários, portanto, cuidados domiciliários. Minha sogra, por exemplo, está acamada, sem autonomia praticamente, e há uma equipa de 2 pessoas que vai de manhã às 10 horas e à tarde, 3, 4 horas. Isto acontece aqui na cidade, pelo menos nas aldeias, não sei, mas penso que também há. Penso que também há a Misericórdia, o Centro Social Paroquial, outras IPSs, porque quando eu há bocadinho falei no Conselho Local de Ação Social de Torres Vedras, disse que tinha 90 entidades públicas e privadas. Portanto, bombeiros, as chamadas, chamam ASAs, Associação de Solidariedade, que há em diversas aldeias,
É esse trabalho que permite que a dignidade, ou que os idosos sejam tratados com dignidade, com a dignidade que se exige, e que nós precisamos que seja aplicada. Mas, volto a dizer, o importante aqui era fazer uma formação capaz. Eu, pessoalmente, em relação aqui ao que o Bloco de Esquerda poderá fazer, e eu aqui assumo que estamos num debate enquadrado politicamente, digamos assim, eu julgo que aqui no Conselho de Torres Vedras o mais importante para nós, para quem queira intervir, é que, a partir deste princípio, aqui não se trata tanto de criar novas estruturas de apoio. Elas já há muitas. Se elas funcionarem bem, as respostas são muito positivas. Portanto, o que é que se pede a alguém que esteja empenhado neste trabalho político no âmbito do Bloco de Esquerda? É estar atento para saber se há eficácia nestas respostas que já existem, na forma como funcionam, se há avaliação dos procedimentos, não é? Se os estudos feitos em 2010, 2011 são ou não atualizados, dado que esta é uma situação que está em constante mutação. Portanto, analisar, avaliar, perguntar. Eu julgo que tem sido esse também o papel dos autarcas, que ainda são poucos aqui do Bloco de Esquerda, mas tem sido esse o seu papel, estarem atentos, analisar, avaliar e perguntar. Só para concluir, eu sou sensível àquela questão que agora o António Baião pôs, das respostas organizadas, respostas mais criativas, digamos assim. É isso que implica debate, um debate que há que fazer. Eu tinha isto aqui apontado. Respostas criativas. Eu penso que há sítios em que isto se tem estado a fazer, partindo, por exemplo, de uma entidade que normalmente não se fala nestas situações e que eu vou referir, que até é curioso que seja eu referir, visto que eu sou uma pessoa que não tem qualquer prática religiosa. Mas reconheço, por exemplo, aqui no Conselho de Torres Vedras, e não só, aqui no Oeste, as paróquias desenvolvem um trabalho positivo nesse campo e há muitos grupos de jovens que se voluntarizam para fazer o acompanhamento e promovem a convivialidade com os idosos. Eu acho que isto é muito interessante, não é? A convivialidade com os idosos. Isto por um lado. Por outro, a questão do cooperativismo habitacional. O António Baião falou em... Co-housing, sim. Eu gosto desta palavra, cooperativismo habitacional. Conheço um senhor que tem grandes disponibilidades financeiras, tem uma quinta enorme e está com 86 anos. E foi que há tempo disse, o senhor está aqui, vive sozinho, tem lá um caseiro, que é a companhia dele. Porquê é que o senhor não transforma isto num lugar onde possam viver mais 4 ou 5 pessoas? O senhor tem tantos amigos. Ponham-nos aqui pessoas que estão a viver sozinhas e tal. Então olhou para mim e disse, é uma questão a ver. Agora, se calhar, este, como outros, aí por essas aldeias há casarões onde vive uma pessoa, não é? Se calhar, um órgão autárquico como uma junta de freguesia, em colaboração com os párocos, lá estão os párocos, que podem fazer bom trabalho nesta área, deixe-se avançar para aí. Acho que é um debate que se tem que fazer, porque estas coisas, penso que já se faz no estrangeiro, em diversos países, estamos mais avançados. Aqui, primeiro tem que se começar a falar.
E as pessoas estranham estas coisas. Depois um dia entranha-se esta ideia de que, afinal, podemos fazer cooperativas de habitação. Depois é uma questão, é aquilo, é fazer com os idosos, ou os idosos fazerem entre si aquilo que os estudantes já faziam em Coimbra, com as repúblicas. Muito bem. Criar repúblicas de pessoas que possam colaborar. Eu vou abrir o espaço a quem queira fazer perguntas. Deixo só aqui também uma referência depois para o comentário final e pegando aqui na multiplicidade de recursos que o professor Moedas referiu. De facto eles existem, o problema é que a esmagadora maioria deles não é acessível a todos. Lá está, pelas tais questões económicas inerentes que limitam grande parte da população. Mas isto depois fica para um comentário final. Eu agora daria então a palavra à Filomena. Força. Boa noite. A propósito, essa ideia é muito engraçada, a do co-housing, e nós também, o Baião já referiu, relativamente às ecovillages. Eu queria só dar-vos uma ideia do que é que isso para nós é. Trata-se de terrenos urbanos, onde fosse de proximidade de populações, que seria vocacionado para pessoas que, não gostando de estar isoladas, ou estando isoladas e, portanto, não sendo recomendável, mas que ainda possuam alguma autonomia, se pudessem agrupar, e já que nem todas as pessoas têm quintas maravilhosas aí, como o professor dizia, criar habitações mais económicas e ecológicas, tipo casas de madeira, nesses espaços, em que existisse uma área comum que poderia ser usufruída e seria de apoio a essas pessoas, proporcionando as refeições, com uma espécie de self-service, com uma cozinheira todos os dias e um espaço para as refeições, onde os casais inclusivamente não tivessem que se separar, como acontece nos lares na maior parte das vezes. As pessoas tivessem a sua autonomia, tivessem um espaço que servisse para ginástica ou fisioterapia, inclusivamente alguns workshops com diversas áreas que pudessem suscitar interesse às pessoas desse tipo de aldeamentos, seria uma espécie de aldeamento. Essas pessoas seriam uma enfermeira, nesse espaço que eu e nós idealizamos, e poderiam ocupar-se também com a jardinagem ou com a horticultura, pronto, na medida em que os lares limitam muito as pessoas, e eu tive experiência em lares durante 2 anos, e o que eu vi foi de facto muito degradante, para além da falta de dignidade, para além da falta de formação, para além dos baixos ordenados que as pessoas oferem quando fazem um esforço tão grande e têm tanto trabalho e são em número normalmente diminuto face ao trabalho que têm, existe também outra questão que é a da violência. Há violência em lares, sejam eles legais ou não legais. E outra coisa que eu penso que seria importante é mais fiscalização, para além da formação, melhores ordenados, mais pessoas especializadas a tratar dos idosos, existisse fiscalização sem ter pré-aviso, porque essa coisa, do que me apercebi quando estive a colaborar, eu queria ser voluntária, mas não me aceitaram como voluntária, eu tive 2 anos, para além do meu trabalho, fazia também um trabalho a tempo inteiro no lar. E aquilo que vi foi, não vos vou dizer porque é demasiado dramático, mas na parte da violência e da fiscalização, a fiscalização era pré-agendada, portanto as pessoas sabiam com 1 dia ou 2 de antecedência, ou até no próprio dia, se fosse à tarde, por exemplo, sabiam de manhã, que iam às senhoras da Segurança Social. Ora, isso assim não pode ser. Podia só concluir-se, por favor. Pronto, os idosos passavam o dia todo sentados no sofá e realmente não eram muito bem tratados. E isso é uma questão fundamental
que deve ser aprofundada e deve haver exigência. Obrigado, boa noite. Ora, a seguir é aberta. Olá, boa noite. Pronto, o Pedro sabe que eu não sou de Torres Vedras, sou do Grupo Mais 60, mas sou de Cascais também e, portanto, também, ou seja, sou da coordenadora Conselhia de Cascais e também estamos aqui a trabalhar estas questões de programa e, portanto, também a minha expectativa é um bocado aproveitar coisas também para nós. Pronto, a única nota que observação, digamos assim, da minha parte, e que também é quando penso aqui nas questões do Conselho de Cascais, é assim, é verdade, como disse o professor, que há uma série de estruturas. Pronto, e o Bloco de Esquerda não quer acabar com essas estruturas e provavelmente tem razão quando diz que o papel de um autarca do Bloco será insistir, ver se as coisas estão a funcionar, se os estudos estão atualizados, insistir na monitorização, na fiscalização, disso tudo. Mas é mais do que isso para mim. Isto, pronto, eu estou a falar aquilo que eu penso quando estou aqui também a discutir com os meus camaradas do Conselho de Cascais. Assim, nós temos que também lutar, não dizer que o que existe é mau, não é isso. O que existe, existe, mas só cobra, eu não conheço bem o Conselho de Torres Vedras, nem bem nem mal, não conheço, não é? Por isso estou a ouvir-vos e sei, já percebi que existe muita coisa já organizada. Mas ao nível nacional nós sabemos que cobre pouca gente, não é? Mesmo as questões das IPSS, 12%, 12, tal, 13%. Portanto, eu acho que o papel do Bloco de Esquerda é também lutar, como já foi dito pelo Baião, por outro paradigma que é, para já, uma rede pública de todas estas coisas, que dê acesso universal a toda a gente, portanto, e que se tem que lutar por isso também. Não é contra, é complementar, é também haver. A outra questão e última, porque eu não vou falar mais, porque é para mim, também do que eu ouvi, é a questão da participação. Pronto, e é esta a minha questão também para o professor e para o meu camarada Baião, que é que mecanismos, é uma das coisas que eu tenho andado a pensar, que mecanismos é que nós devemos ter para aumentar a participação. É certo que nós somos hoje, à medida que envelhecemos, o que fomos, não é? Nós somos a continuação, por isso o professor diz que anda numa universidade sénior, eu também ando, portanto é assim, nós continuamos a gostar de estudar e a ser estudantes e a ser professores e por aí fora, mas qual é a forma de participação? Quando se diz que há conselhos locais de ação social, pois há, aqui em Cascais também há, mas quem está lá representado não são as pessoas, nem sequer são as associações, que não há muitas, vocês aí dizem que têm muitas, aqui não há, de reformados, são as IPSS e os centros comunitários. Não estou a tirar valor à função deles de solidariedade, mas eu pessoalmente não quero ir para uma coisa dessas, por um lado. Por outro lado, qual é a participação, quais são os mecanismos reais de participação, é esta a minha questão. Como é que nós podemos pensar em pôr as pessoas a participar, as pessoas à medida que vão envelhecendo e que são reformadas e que vão tendo determinadas características, a participar nestas decisões? Sem serem as IPSS. Eles podem ter um conhecimento, pois têm, mas eles já têm uma posição de cuidar de pessoas que muitas vezes já são dependentes. Eu não estou a falar, não é? Pronto, não vou estar a repetir, creio que vocês perceberam qual é. Eu também não sei, não tenho uma resposta muito clara, por isso é que eu estou por esta questão. Obrigado, Berta. Peço que concluas, por favor. Deviam-me dizer, agora também é uma última pergunta. Em Torres Vedras há transportes gratuitos, como é que é a questão da mobilidade e dos transportes? Há transportes gratuitos? Esse é um dos grandes problemas. Porque aqui já há, não é? Dentro do concelho só dentro do concelho. Para doentes, por exemplo, como há uma rede... Eu pedia que deixasse as respostas para o fim, porque senão não nos entendemos, está bem. Berta, eu penso que concluíste, não é? Muito bem. Vou dar então a palavra à Teresa. Boa noite. Eu peço desculpa porque de facto não sei se... mas vi esta sessão na divulgação do boletim do Bloco e inscrevi-me. Eu sou do Porto, estou neste momento na Assembleia de Freguesias aqui do Centro Histórico do Porto, ainda que não seja, enfim, militante formalmente do Bloco, portanto sou independente, mas tenho uma grande proximidade aqui ao Bloco de Esquerda, mas o meu interesse por esta questão, além desta também estar interessada em ouvir e perceber o que é que também se vai falando, e tenho assistido
às várias sessões que o grupo de Mais 65 tem feito, sobretudo as que são transmitidas pelo Facebook, tenho tentado acompanhar, porque eu estou a fazer investigação nesta área, nomeadamente sobre a participação cívica e política de pessoas mais velhas em Portugal. E, portanto, estou a fazer doutoramento aqui no ICVAS, na Universidade de Porto, e aquilo que, no fundo, só estou a fazer este pequeno enquadramento só um bocadinho para justificar a minha presença aqui, porque eu achei que seria uma coisa mais ampla e com mais gente, mas estou a achar super interessante, às vezes com menos pessoas também conseguimos chegar a pontos mais concretos. Isto para dizer que eu acho que a questão do envelhecimento, e claramente, se calhar, não sei, há bocado apareceu o Diogo, também me pareceu que era mais ou menos, a questão do envelhecimento é uma questão que deve dizer respeito a todas as pessoas, não é? Portanto, nós estamos todos a envelhecer todos os dias e essa eu acho que é uma prioridade que nós devemos ter, é uma questão que devemos ter muito presente, não é? Que é nós vamos envelhecendo a cada dia que passa, não é? Portanto, o nosso futuro é envelhecer e isso tem que ser visto, eu acho, como uma coisa boa, não é? A partir de viver mais tempo é uma boa notícia e, portanto, esta perspectiva também de que nós temos, de que o envelhecimento, de olhar esta facilidade com que nós rapidamente olhamos só para os problemas do envelhecimento é um problema em si mesmo e é um problema já diagnosticado por várias instituições e era um bocadinho aí que eu queria também chegar, que é mesmo este ano, e eu acho que e já vou terminar, desculpem, mas este ano foi inclusivamente lançada pela Organização Mundial de Saúde uma campanha de combate ao idadismo, não é? Que são os estereótipos e os preconceitos com base na idade, e que tem um impacto brutal também na forma como, nomeadamente, como estão organizadas as nossas cidades e as nossas aldeias e as infraestruturas de resposta também a todas as pessoas. Portanto, eu acho que pensar em políticas públicas que assentem na dignidade das pessoas tem que significar apostar em políticas públicas que respeitem a dignidade de toda a gente, não é? Portanto, porque se nós estivermos sistematicamente a afunilar, não é? A encontrar guetos para pessoas, seja por diversos critérios, neste caso por causa do critério etário, estamos simplesmente a dificultar a vida a todos nós, não é? Porque não nos encontramos, porque não e aquilo que diziam há bocadinho da importância dos espaços de convivência e de facto eu também acho que as estruturas que estão nos territórios são fundamentais para esta ponte também entre os vários atores, para potenciar a convivialidade. Nós somos seres gregários, não é? Portanto, nós precisamos uns dos outros e umas das outras, precisamos de estar em interação constante. E uma das apostas, e aqui a proposta, vou-me calar, peço imensa desculpa, entusiasmo um bocadinho, mas aqui o que eu gostaria de realçar, porque acho que é um ponto que se falou só muito superficialmente, e há muitas coisas que é possível fazer a nível autárquico, eu até acho que este é o grande nível em que se podem fazer muitas coisas, nomeadamente para promover a participação de todas as pessoas, não é? E a verdade é que isto é como tudo, não é? Dificilmente alguém vai começar a fazer alguma coisa a partir dos 60 anos que nunca lhe interessou quando era mais jovem, portanto também temos que começar a promover a participação, neste caso cívica ou política, desde cedo, para também as pessoas se irem Eu vou pedir envolvendo. mesmo que concluas, por Sim, favor. desculpa, mas era aqui só o ponto, desculpa, da intergeracionalidade, não é? Da promoção, e eu acho que esta é uma coisa que eu vou aqui chatear muito também o pessoal no Porto, para que esteja muito claramente nos nossos programas todos, que é, e acho que aqui também nos outros locais também, que é a promoção de programas intergeracionais, e não é para os mais velhos, as crianças fazerem companhia aos mais velhos, é para as pessoas aprenderem juntas, terem espaços de convívio, de encontro, as tais associações locais, que sejam as paróquias, seja quem for, mas que as pessoas possam crescer juntas, aprender juntas. E nós estamos sempre a aprender, sempre a crescer, sempre a desenvolver-nos enquanto seres humanos, enquanto estivermos vivos. Portanto, esta ideia de que uns aprendem e outros ensinam, temos mesmo que romper este tipo de coisas. Peço imensa desculpa, muito obrigada. Estou a adorar ouvir-vos. Obrigado. Jorge Humberto. E a seguir encerra a Isabel Ventura para passarmos então depois aos comentários finais. Sim, Jorge, estamos a ouvir.
Ótimo, ótimo. Eu tenho, o que eu vou Deixa falar eu é... ver. Agora Pois, não. Hoje, mas não te vejo. A minha experiência em termos foi um bocadinho um embate que eu tive com os meus pais, e a minha experiência não é nada boa, e Torres Vedras eu não tenho uma visão nada boa da assistência aos idosos e do apoio a idosos, quer em Torres Vedras, quer no país inteiro. Porquê? Primeiro, as famílias estão completamente sozinhas. Uma pessoa, de repente, vê-se com um idoso que é posto à porta das urgências porque meteram-lhe uma tala num braço e na espinhela e deram-lhe 2 injeções, e de repente fica com uma pessoa de 90 anos semi-acamada, sem saber o que fazer. Então a pessoa começa a tentar descobrir o que é que se passa em Torres Vedras e começa a fazer telefonemas, porque alguém sabe que há um lar ali, um lar acolhi, uma coisa acolhi, ou seja, começa logo por não haver um centro de apoio, um gabinete de apoio ou um ponto de informação que centralize tudo aquilo que é importante uma família saber, um cuidador saber, um idoso saber em relação às respostas que há, àquilo que há, etc. Então é um calvário de telefonemas, de listas, de preços, e a pessoa começa lentamente a perceber que o apoio a idosos em Portugal e em Torres Vedras, é uma onda negra silenciosa da qual ninguém fala. É um drama de todas as famílias, que todas as famílias acabam por viver mais tarde ou mais cedo, mas ninguém fala. E a situação é demasiadamente triste, porque depois não há lugares, não há vagas, não há apoio domiciliário, é tudo assim uma coisa muito a custo, muito difícil, muito cara. A parte social só de facto apoia, por exemplo, os lares de Torres Vedras, os que são sociais, eles todos são sociais, eles são as IPSS, são instituições privadas, não são públicas. Elas funcionam como instituições privadas. A pessoa, se tem mais de X rendimento, e não é preciso muito, já não tem direito a apoio nenhum social. Nada, paga tudo por inteiro. E nós temos lares que são de IPSS, que quando a pessoa tem uma reforma acima dos 800, vá lá, ou até de acima dos 600, já pedem um dinheirão por um quarto com 2, 3 camas, tipo uma camarata, tipo centro de férias. É uma coisa assustadora. As pessoas ficam completamente sem chão, e depois nós pegamos no nosso pai, na nossa mãe, que está na sua casa, que tem as suas molduras, tem a sua televisão, tem os seus naprons em cima da televisão, tem as suas vizinhas, e colocamos numa camarata com 2, 3 quartos a pagar 1.200 euros por mês, numa IPSS, atenção, que é um negócio, sem poder ver os seus programas de televisão, poder falar com as suas vizinhas, sem poder comer às horas que quer. Ou seja, as pessoas são despidas completamente da sua humanidade, despidas completamente, e são colocadas numa espécie de tropa. Eu só me lembro da tropa. É um sofrimento horrível. Aquelas pessoas estão ali a vegetar, estão fora de tudo, do que é o seu meio, do que é a sua família, partilham quartos com pessoas que nunca viram, não têm direito ao seu sofazinho para estarem sentados a receber uma pessoa para falar, nada. É uma massificação, é um negócio de massificação, nem sequer as pessoas têm a sua casa de banho, não têm o seu espaço, não têm nada, não têm Eu queria nada. que concluísses, por favor. E, portanto, isto para mim é um drama. E o que mais me choca é que as pessoas acham isto normal. A forma como os lares funcionam é tido como normal. Para mim, é uma desumanidade. E aqui a grande questão é: as pessoas que têm dinheiro efetivamente conseguem ir para lares com condições, têm quartos privados, têm tudo. E as pessoas que não têm dinheiro são colocadas em sítios sem humanidade. E aqui esta diferença entre os que têm dinheiro e os que não têm dinheiro na velhice ainda é pior. É uma coisa que para mim é aterradora, é assustadora. E já não vou falar nos apoios domiciliários,
que estão sempre cheios, nunca é possível, é sempre um problema apoios domiciliários, e se a pessoa quiser, por meios privados, ter uma pessoa, por exemplo, a tomar conta de um idoso em casa, paga quase 2.000 euros por mês. E é isto que nós temos. Eu não vejo o panorama nada bom. Eu realmente tenho uma mãe, a minha mãe está em casa, que eu tirei-a de um lar porque ela Jorge, por uma questão de equidade, eu vou-te pedir que concluas, está bem? Ok. Senão estou a ser muito injusto para os outros. Quis sair e eu dei-lhe razão, porque de facto aquilo não são condições. Ok. Muito bem, temos uma última intervenção da Isabel Ventura, então, antes de passarmos aos comentários finais. Bom, o Jorge falou e acho que não preciso dizer mais nada, isto é a realidade que ele descreveu. E nós temos, e estou muito contente por ver os autarcas de vários sítios, não é? Aquela amiga, aquela camarada do Porto, vocês em Torres Vedras e noutros sítios que se estão a aproximar desses problemas, que no fundo é o que nós queremos. Queremos que a situação dos idosos comece a ser tratada e parece que começa a haver alguma audição sobre esses problemas que vão ter que ser resolvidos. E por outro lado, eu chamo a atenção numa coisa, um idoso, mesmo quando está em situação de acamado, portanto sem estar dependente dos outros, para ele também é um sacrifício, ninguém gosta que lhe mudem a fralda, quer dizer, ninguém que ainda tem a sua cabeça, não é? Mas que está impossibilitada, ninguém gosta que lhe estejam a mudar a fralda e a fazer coisas que nós normalmente fazemos em privado e não gostamos de ter outras pessoas a fazer. Mas chama a atenção que a cabeça da pessoa continua lá e a sua experiência também. E muitas vezes as pessoas são marginalizadas porque o capitalismo só vê dinheiro e aquilo que as pessoas estão a trabalhar e não conseguem trabalhar não vale nada. E essa ideia também é preciso tirar, porque aquela pessoa viveu, tem uma experiência de vida que pode transmitir aos outros, pode e deve, se a gente não quiser ouvir. Se não quiser ouvir, pois a pessoa não transmite nada, não é? E eu chamo a atenção que, felizmente, a maioria das pessoas continua a ter uma atividade independente, eu espero que consiga isso, não é? E não ficar demente ou com Alzheimer ou com uma doença que me ponha na cama dependente dos outros para aquelas coisas mais pequenas, não é? Que ninguém gosta de fazer ao pé dos outros, nem que lhe façam, não é? E também para a pessoa é um sofrimento para quem tem que fazer e para a pessoa a quem tem que ser feito. E eu estou muito contente, digo-vos já, estou muito contente de ver que os autarcas começam a ver esta situação e a querer tratar dela. E é preciso continuar e expandir ainda mais, que no fundo é o que nós pretendemos. E pronto, já foi tudo dito, não tenho mais nada para dizer. Está bom? Obrigado, Isabel. Estou contente. Muito obrigado. Eu passarei então aos comentários finais, daria a palavra então ao professor Moedas e para quem pediria que não se alongasse por muito mais que 5 minutos. E a seguir ao Baião também com sensivelmente o mesmo tempo, por favor. Peço desculpa, porque isto deve ser do fresco da noite. O depoimento do Jorge Humberto, pois, eu não contesto de modo nenhum, e contrasta um bocadinho, ou grandemente, com a visão otimista que eu transmiti no início. Mas aqui há duas coisas a ver. Em relação ao apoio ao idoso que está na plena posse das suas faculdades físicas e mentais, penso que em Torres Vedras há muito boas respostas. Não é só a Universidade da Terceira Idade, é porque a Universidade da Terceira Idade só funciona aqui na cidade propriamente dita, mas depois há os chamados, tem o Clube Sénior, as oficinas do saber, o desporto sénior, idosos saudáveis e ativos, que é uma coisa que eu acho que vale a pena referir, melhor, os passeios de verão, a oficina domiciliária. Bom.
Isto é, para os idosos, e felizmente são cada vez mais, e em boas condições físicas e mentais, há uma série de respostas e as pessoas que quiserem têm onde conviver e dar largas às suas capacidades. Por exemplo, este programa Idosos Saudáveis e Ativos é uma ideia que eu penso que deveria generalizar-se a todo o país. Torres Vedras tem isto desde 2012 e consiste em quê? Todas as cidades mais antigas têm monumentos que normalmente estão fechados. E esses monumentos também normalmente são igrejas ou capelas, etc. Aqui em Torres Vedras, a Câmara iniciou um programa já em 2012, em que cada um desses espaços tem uma equipa de 2 pessoas que mantêm esses espaços abertos. E recebem uma ajuda. A Câmara paga 20 euros por dia. Chama-se isso Idosos Saudáveis e Ativos. E eu, como elemento da Associação de Defesa do Património, tenho dado colaboração fazendo uma pequena formação para as pessoas que estão numa igreja, num monumento, terem informação mínima e serem capazes de dar essa informação. Agora, em relação aos lares, não ponho em causa de modo nenhum este depoimento do Jorge, mas, de qualquer forma, lembro que, quando ele fala na falta de informação centralizada, eu desconhecia e agora fiquei a conhecer e gostava, e tenho muita curiosidade de saber se funciona bem. Há um gabinete municipal aquilo que eu os papéis agora. Há um gabinete municipal de apoio ao sénior, que em princípio deve centralizar gabinete de atendimento a séniores. Isto foi criado em 2013, que em princípio deve dar esse tipo de respostas, não é? Ou de informações. Agora, que a minha mãe esteve num lar, e o lar não era mau de todo, mas eu não sei como é que se pode transformar um lar em que estão 90 pessoas numa casa que seja confortável. Esse é o grande desafio de todos nós como comunidade. Precisamos de muito mais espaços. Aquilo que tinha 2 salas de convívio, e as pessoas acabam por estar como se estivessem numa sala de espera de um consultório, com uma televisão ao meio, uma grande televisão, que normalmente ninguém ouve, está em silêncio, e estão ali a ver bonecos. Pronto, estão a ver bonecos. Felizmente, também tinham determinadas atividades ocupacionais. E eu sei que, e é nessa perspectiva que se deve vir os tais clubes séniores que a Câmara promove, a nível, por exemplo, das juntas de freguesia e de determinadas associações. Se calhar isso tem que existir em cada um dos lares, ou residenciais, seja o que for, e penso que em algumas já existe. De qualquer forma, eu agora já há uns tempos, devo confessar, que não ando a passear e até com a pandemia não é possível. Eu gostava de visitar, eu gosto de falar com pessoas idosas, até porque nós, na Associação de Defesa do Património, temos um projeto que é recolher memórias dessas pessoas. Recolher e gravar memórias. Mas não sei se o panorama será assim tão negro como o Jorge indicou. Eu não sei. Teremos, como eu disse, para concluir, será o papel dos autarcas estarem atentos, serem os primeiros a irem lá, ir aos sítios, não é? Aparecerem e dizer, eu sou da Assembleia Municipal, eu sou da Assembleia de Freguesia, eu sou ativista político-social, gostava de ver isto, como é que vocês estão, problemas é que vocês aqui têm. E de modo geral penso que se não forem os tais lares ilegais, evidentemente fecham as portas, não quero lá ninguém, quanto menos pessoas lá forem melhor. Mas obrigado pela minha parte, é sempre bom ouvir opiniões diversas, eu fico mais atento
ao vosso mais 60 e ao caderno reivindicativo. O Jorge já me tinha referido, o Jorge Humberto já me tinha falado nisso, e o Pedro. Vamos estar mais, eu vou tentar estar mais atento. Boa noite. Obrigado. Muito obrigado. António Baião, para concluirmos então. Para concluirmos então. Bem, por onde é que eu hei de começar? Bem, eu gostava primeiro só de acrescentar qualquer coisa em relação ao que foi dito pelo professor Moedas em relação aos lares, e que o Jorge também já tocou, que é, na intervenção anterior falou-se dos lares ilegais, Os lares são ilegais por alguma razão, é porque não cumprem medidas que são descritas para ser legais. Pronto, é porque não há condições, por outras palavras. E se não têm condições, tem que as criar. O que me está a preocupar, por exemplo, neste momento, é que, por exemplo, foi anunciado, por exemplo, agora a propósito da bazuca, foi anunciado que vai ser disponibilizado milhões de euros para a legalização de lares. Epá, o que a gente vê, e a minha preocupação, e nós temos que estar atentos a isso e discutir isso na praça pública, se isso não vai ser disponibilizado também para instituições ou para, e o Estado demite-se das suas funções em relação aos lares. Isso, para nós, acho que temos que combater essa ideia e temos que esclarecer, acima de tudo, o que é que se vai passar em relação a esses dinheiros. Em relação à forma de funcionamento dos lares, vejo também um tratamento que a formação das pessoas é importante. De facto, a formação das pessoas é importante. Aquele tratamento quase infantil que fazem aos idosos, tirando-lhes a sua personalidade, tratando-os quase como se fossem crianças, isso está mal. Esse comportamento não pode existir. E nós, dentro do grupo, temos falado várias vezes sobre isso e devemos combater isso. Aberta a pergunta que mecanismos temos para aumentar a participação. Bem, para aumentar a participação, acho que é muito bom, quer dizer, nós começarmos a fazer o nosso trabalho nas autarquias, que é, de facto, começar a divulgar e a pôr nos programas autárquicos coisas relacionadas com a nossa faixa etária, com os nossos problemas. Há aqui uma coisa que eu gostava de chamar aqui a atenção. Quando se fala no gabinete do idoso, há uma tendência para vê-lo como municipal. O que nós defendemos é de freguesias, ou uniões de freguesias, porque de facto é localmente que se consegue referenciar os mais idosos, os problemas que possam existir, e nós defendemos de facto que estes gabinetes devem ser criados a nível de freguesias. Outro aspecto que eu acho que é importante, e agora um bocado, deixa-me só aqui ler uma coisa que eu tinha para o fim, que é o seguinte: a minha organização cada vez está mais jovem, ainda bem que temos uma direção jovem, ainda bem que isso acontece. Mas a gente tem que ver o seguinte: os jovens continuarem com um desemprego de longa duração, com salários baixos, com precariedade, com descontos tardios ou intermitentes para a segurança social, quando atingirem a nossa fase de vida, vamos estar muito mal. E isso é uma questão muito importante. O nosso caderno reivindicativo não é estanque, vai evoluindo. A gente, por exemplo, há 1 ano e meio pensava estar a discutir a questão da pandemia, por exemplo, o que é que sabia, e no entanto neste momento temos medidas e discussões à volta disso. A conclusão que eu quero chegar é o seguinte: os programas que nós apresentamos não são só dirigidos para os avós e para os pais, são também para os filhos e para os netos. Acima de tudo, e essa parte muito importante da população, que nós temos que cativar para que também discutam este tipo de problemas. Ou seja, a realidade que estamos a transmitir é para todas as gerações e não para a nossa faixa etária.
E acho que só mais uma questão que, de facto, que não falei, mas que entretanto foi levantada aqui, que é dos transportes gratuitos, que de facto o Bloco também defende, que é para os mais decentes. Penso que por mim, tenho dito. Muito bem, resta-me agradecer a presença de todas e de todos, e até uma próxima oportunidade. Acho que foi mais uma conversa enriquecedora e que nos ajuda a pensar isto, e eu gostaria de deixar aqui um pensamento final, que não é novo, nem sequer partiu de mim, mas que eu aprendi com este grupo, que é, nós devemos, penso eu, também, começar a trabalhar agora para aquilo que nós vamos querer como vida quando chegarmos à altura em que não estamos nas nossas faculdades físicas e eventualmente mentais todas, e devemos começar a trabalhar naquilo que nós queremos que seja a nossa vida. E acho que isto acaba por responder a muitas questões. Obrigado a todas e a todos. Boa noite a todos e a todas aqui de Até uma próxima. Até uma próxima.